Boa tarde, meus queridos. E vamos para mais uma notícia super animadora no dia de hoje. Agora, da revista Insider, agora 50% de chance de uma guerra mundial, já que o conflito entre Israel e Hamas começa a se espalhar, diz a lenda dos fundos de Red Rei Dário. E por que ele fala aqui que começa a se espalhar? Porque essa questão entre Hamas e Israel não é só uma questão entre dois países ou dois territórios. É uma questão que vai muito além disso. Ela vai entre o conflito entre, quando se fala Palestina, mundo árabe, muçulmanos versus judeus, extinção. E aí alguns falam em, enfim, várias narrativas divisivas que existem. O mundo começa a se tornar cada vez mais partidário. A gente vê muitos ao redor do mundo muitas pessoas apoiando a Palestina, apoiando o Hamas, não a Palestina, o povo palestino, mas apoiando o Hamas. E a gente vê muitas pessoas ao redor do mundo apoiando Israel. E a gente vê certas predileções de nações à luz de certos conflitos. Tipo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todo mundo falou que a Rússia era o agressor. Então, o mundo ficou do lado da Ucrânia. Estados Unidos ficou do lado da Ucrânia. A União Europeia ficou do lado da Ucrânia. E a Rússia se viu sozinha, isolada. Inclusive, a Rússia sofreu muitas sanções mundiais e foi excluída das transações internacionais, que são as transações SWIFT. A Rússia também muitas empresas multinacionais saíram da Rússia. A Rússia perdeu muitos contratos internacionais. E a Rússia se viu cada vez mais isolada. Mas a Rússia manteve seu pé firme e procurou novos aliados e encontrou um aliado na China. Assim como a Ucrânia encontrou aliados no mundo europeu e nos Estados Unidos. Só aí a gente já começa a ver uma divisão mundial entre países. A gente sabe que a China tem uma predileção por tomar Taiwan. E não porque Taiwan, na cabeça de muitos, é um território chinês ou detém o governo antigo chinês, que em tese seria o governo legítimo. Não, nada disso. É, na verdade, uma posição estratégica militar, tendo em vista que Taiwan domina de 80% a 90% da produção de chips de alto desempenho do mundo inteiro. Ou seja, todos esses chips que vão em celulares, tablets, computadores, eletrodomésticos, até a torradeira tem chip elétrico. Não é de alto desempenho, mas tem. Todos esses chips elétricos vêm os de alto desempenho, carros, tudo vem de Taiwan. Então, se a China domina Taiwan, ela domina o mercado mundial de chips. E ela vai ter um poder enorme sobre a fabricação de tudo que a gente possa imaginar. Tanto é uma coisa tão alarmante que os Estados Unidos já começou a produção e o desenvolvimento de muitas fábricas de chips assim no território americano, porque eles viram que isso é uma falha daquilo que seria o benefício da globalização. Quando o mundo começa a se dividir, a globalização já não fica tão legal assim, porque cada grupo tem o seu interesse. Seja como for, os Estados Unidos já começou essa produção, essa elaboração e desenvolvimento de fábricas, mas até essas fábricas ficarem prontas e darem conta da demanda mundial, 10 anos, 5 a 10 anos no mínimo, de acordo com as estimativas internacionais. Então, voltando para as predileções entre países, a gente já começa a ver que nessa guerra entre Israel e Hamas, Israel pede suporte sempre aos Estados Unidos, que já declarou seu suporte inequívoco a Israel, até porque é um dos seus maiores aliados. E já mandou, inclusive, acho que já é o segundo porta-aviões que manda para poder proteger ali a costa de Israel. E a gente já começa a ver a China e a Rússia apoiando o que seria a Palestina. Eu não gosto de falar Palestina porque parece que nem todo o povo palestino apoia o Hamas. Certamente existem muitos cidadãos palestinos que apoiam o Hamas. Sim, tudo bem, pode ser. Mas não são todos. Então a gente começa a ver que
O Hamas sofre um certo apoio do mundo árabe, mais extremista, principalmente do Irã, que também faz parte do BRICS, que está ali junto com a China, que está ali junto com a Rússia. E o Irã, imagina se o Irã tivesse uma bomba atômica. Né? Em tese não tem, mas imagina. Né? Então a gente começa a ver que o mundo está se tornando cada vez mais dividido. E os polos estão ficando cada vez mais consolidados. De um lado a gente tem ali Rússia, China e Irã, e algumas partes do mundo árabe, e bolsas ao redor do mundo que apoiam isso, né? Apoiam o Hamas. A gente tem ali Estados Unidos, União Europeia, Israel do outro lado, e alguns outros países. A União Europeia, não todos os países, mas alguns países. E novamente a gente começa a ver que essa questão entre judeus e muçulmanos começa a dividir opiniões, e não só opiniões, começa a dividir interesses. Porque os Estados Unidos, é muito difícil os Estados Unidos manter uma guerra, apoiar Israel e apoiar a Ucrânia e defender Taiwan. São 3 frentes de batalha. Como é que os Estados Unidos vai fazer tudo isso? Muito difícil. Então a China está cada vez mais chegando perto de Taiwan. Então a gente precisa. Eu não faço esse comentário porque a gente tem que alarmar todo mundo e ficar preocupado que amanhã vai ter uma terceira guerra mundial. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência dessas questões. Ser consciente é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o mínimo, na verdade. Porque quando você tem consciência de um cenário, de um possível cenário, Deus queira que, né, vamos supor, Alá, Krishna, Deus, Buda, vamos torcer para que isso não aconteça. Mas a gente tem que ter consciência desse movimento e entender a posição, né, mundial, porque isso nos afeta. Mas isso não me afeta, isso está lá. Isso te afeta sim. Afeta a partir do momento que você vai querer comprar alguma coisa e você vai ver que as coisas, o preço das coisas está diferente. O acesso às coisas está um pouco mais, vai se tornar cada vez mais difícil. E a gente vai ver essa escalada conflituosa que certamente de alguma maneira sempre afeta. Se afetou na Segunda Guerra Mundial, onde o mundo era muito mais mais isolado do que o outro, imagina agora que tudo é interligado. Então, e até para a gente poder tomar cuidado com as coisas que a gente vê na internet e as posições que a gente toma, não no sentido de apoiar um ou outro, porque cada um tem direito à sua opinião e graças a Deus a gente vive em países livres, mas a gente tem que entender, né, o cenário mundial. Seja como for, até a próxima e um abraço.